Graças e paz, queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aí para mais um estudo bíblico, panorama do Antigo Testamento. Temos aprendido muito nesses dias e hoje estamos nessa mesma expectativa de aprender um pouco mais da palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é rica, poderosa, ela é eficaz, ela não tem falhas. A palavra de Deus é fiel e através dessa palavra que guia toda a nossa vida, ela diz de onde nós viemos e para onde nós vamos, né? Então, hoje nós estamos no quarto livro do profeta menor, um dos profetas menores, né? O profeta Obadias. A série Os 12 é os 12 profetas menores, tá ok? Então, o quarto profeta aí nós estamos, com a graça do nosso Senhor, e nós queremos falar sobre a inimizade. Então, o tema dessa noite vai ser a inimizade. Então, através da inimizade, muitas coisas têm acontecido, muitos povos têm se distanciado, e não é diferente dentro da igreja, por exemplo, dentro da nossa casa, da nossa família. Então, por isso é importantíssimo aí a gente pensar sobre esse tema, né? Sobre a inimizade. Então, o livro de Obadias, ele tem muita coisa para a gente entender, né? Mas sejam muito bem-vindos, Vanderleia, Dami, Ricardo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, hoje é dia dos professores também, né? Parabéns a todos os professores que contribuíram para que a gente pudesse chegar até aqui. Rafael nos fez lembrar aqui. Das fases, Rafa e Kátia aqui. Glória a Deus, Rafael e a Kátia estão aí também. Louvado seja Deus. Então, é isso aí, né? Graças a Deus por todos esses professores que nos ensinaram, né? Em todo esse tempo aí de vida com Deus, de vida na igreja, ministério. Então nós louvamos a Deus por cada professor e aqueles que ainda estão nos abençoando. A Tassi, glória a Deus, seja muito bem-vinda. Vamos lá então, vamos orar? Espero que você esteja aí com o seu caderno, a sua caneta para anotação, aquilo que você achar interessante, e a sua Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia em alguns textos aí, para que a gente possa ter um entendimento um pouco melhor sobre Obadias. Amém? Vamos orar? Pai amado, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Deus, pela tua graça e misericórdia. Que teu Espírito Santo seja bem-vindo, Senhor Deus. Seja o nosso professor desta noite. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Porque apesar de nós, ó Deus, o Senhor possa comunicar a Tua palavra e que o nosso coração se encha dessa paixão, dessa fome pela Tua palavra, Deus. Em nome de Cristo Jesus, nos dá o espírito de entendimento, Deus, o espírito de conhecimento para que nós possamos, ó Deus, entender melhor a Tua palavra, comunicar melhor esse conhecimento, Deus, para com todas as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Que teu Espírito Santo traga luz sobre a tua palavra e que nós possamos sair daqui iluminados e decididos viver algo diferente segundo a tua palavra, Pai. Algo que a tua palavra já disse, mas que o Senhor revele ao nosso coração para que a gente possa praticar em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Então, amados, vamos lá para o livro de Obadias. Obadias, para quem não achou, ele está depois de Amós e antes de Jonas. O Jonas lá da baleia, que a gente vai falar semana que vem. Então, Obadias é o profeta contra uma nação, a nação de Edom. Nós vamos entender a origem dessa nação e o que isso ela representa para nós, né? Então, esse livro é o menor do Antigo Testamento.
É o menor livro que existe no Antigo Testamento. Então, com 21 versículos apenas. E desses 21, nós entendemos que existe todo juízo divino contra esta nação também. Assim como nós vimos a primeira parte lá de Amós na semana passada, graça e paz, o Cláudio e a Eliana, sejam muito bem-vindos. Glória a Deus. Obrigado aí pelo carinho. Então, nós vimos a profecia contra a cidade de Edom, né? A nação de Edom, na semana passada, e hoje nós vamos aprender a respeito de Edom. Então, Amós, ele falou sobre essas nações. Então, o julgamento divino, ele não é só para Israel, ele não é só para o reino de Judá, por exemplo, né? Numa forma bíblica aqui da gente interpretar, mas ele é também para as outras nações que não servem a Deus da maneira que o Senhor nos ensinou pela sua palavra, entende? Então as outras nações podem servir a Deus das suas maneiras, mas não aquilo que está aqui como a palavra de Deus que diz. Então vamos para algumas considerações primeiro, né? Vamos lá, quero ler logo o texto, mas vamos lá. Primeiro ponto é quem foi Obadias, né? Obadias não tem informação sobre ele. Então é a mesma coisa, Joel, por exemplo, é até um pouco melhor de informação, porque ele deixa aqui claro, né, Joel, que ele é filho de Petuel. Agora Obadias não coloca nem o pai dele. Então é uma ideia aqui muito sistematizada, né? Então, uma ideia muito... que não existe muitas informações. Agora, Obadias significa servo de Yahvé, ou adorador de Yahvé, né? Então, esse servo, esse mensageiro de Deus, trouxe essa mensagem de juízo divino contra essa nação. E onde foi, né? Onde ele foi escrito? Então, provavelmente em Jerusalém, né, no Reino do Sul e Reino de Judá. Quando que isso aconteceu? Tem duas opções aqui, duas alternativas dessa data, porque também o livro não informa, como a gente viu no livro de Joel, não tem essa informação. Porém, nós temos a primeira, que eu concordo com ela, que é a primeira opção, que é de 586, e a gente vai justificar o porquê disso. Porque em 586 foi o cativeiro e a destruição de Jerusalém. E tem uma ligação aí com o Salmo 137, que a gente vai aprender mais para frente. Agora, a segunda opção, que alguns historiadores dizem, os biblicistas, né, que foi na época do rei Jeorão, em 852 a 841. Então, bem mais adiante, né, mais de 3 séculos antes, segundo eles. Então, por que Obadias escreveu essa carta, essa profecia? Primeiro lugar, Edom achava-se inviolável. Era uma nação ali que estava toda protegida pela sua geografia, pela sua localização, e ela era... que os inimigos não tinham tanto acesso a essa nação como eram as outras, porque era uma região montanhosa. Segundo, pelo castigo e maldade que os edomitas fizeram com o povo de Deus. Então a gente vai aprender também a respeito do lex talionis, que era a lei da retribuição. A lei da retribuição e o porquê disso. Nós vamos ver mais para frente também. E, por fim, o terceiro ponto é a restauração de Israel. Essa restauração de Israel, que é predita também em outros livros, né, de profecia, e não é diferente aqui em Obadias. Ele fala dessa restauração, daquilo que irá acontecer mais para frente, ok? Então, onde tudo isso começou? Antes da gente ler o texto, é importantíssimo a gente entender a origem dos edomitas. A origem dos edomitas é do ventre de Rebeca, mulher de Isaac. Isaac orou por para poder ter filho, casou com ela, né? Casou com Rebeca, com 40 anos de idade.
E depois, com 60 anos de idade, ele teve filhos, que ele orou incessantemente ao Senhor, porque a esposa não podia, Rebeca, no caso, não poderia ter filho, assim também como aconteceu com Sara. Então, essa informação nos diz respeito do quê? Que elas, em Gênesis 25, se você estiver anotando, né? Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 19 a 34, fala desse texto aí. Então, a luta começou ali dentro do ventre, né? Que a gente sabe toda aquela história, né? Quem não sabe depois vai estar lendo. E dentro dessa rivalidade que aconteceu ali dentro do ventre de Rebeca, houve o início dessa inimizade. Querendo ou não, isso foi o início de tudo. Era algo assim profético, podemos afirmar, porque dali onde que Deus trouxe que duas nações estavam lutando entre si. E a mais velha ia se submeter à mais nova. Então, no caso, Esaú, mais velho, ia se submeter ao reino de Jacó, no caso, o reino de Israel, que depois se tornou. Então, essa é a primeira parte, né? Então, a indiferença entre o amor também dos pais. O que aconteceu? Na teologia, na palavra, ela diz o quê? Ela diz que Esaú, filho mais velho de Isaac e Rebeca, Isaac teve preferência a Esaú, por quê? Porque ele era caçador. Agora, por sua vez, Rebeca tinha mais preferência pelo seu filho, que era o Jacó, que ficava mais em casa, né? Era mais da tenda, né? Como diz o texto. Então, isso, para alguns biblicistas, foi o estopim da coisa, porque na família não conseguiram administrar. Então, alguns se arriscam a dizer que Isaac não tinha maturidade, com 60 anos de idade, de administrar sua casa e fazia diferença entre seus filhos. Então, essa é a grande teologia aí, né, que o pessoal sempre está comentando. Então, a indiferença entre o amor dos pais com os filhos e as atitudes também, né, de Jacó trouxeram um gosto amargo por muito tempo. O direito da primogenitura que Esaú acabou vendendo para Jacó. Jacó usurpou ali daquela situação, né? Pegou aquele direito que não precisava e depois, mais para frente, trouxe aquela bênção, que é algo separado do direito da primogenitura e da bênção que, no caso, Isaac iria passar para os seus filhos, né? E aí onde que ele inverteu ali, onde trouxe toda aquela situação que o Labão, né? Labão foi lá buscar toda essa... Labão não, perdão, queridos. Olha aí por nós, que agora o negócio não é mais a internet tá travando, é eu aqui. Mas o outro ponto é o quê? Que a ideia, né, que trouxe essa divisão entre os povos, entre Esaú, que foram os edomitas, e Jacó, que foram os israelitas, tá ok? Então essa divisão começou também, em primeiro lugar, o ponto lá onde que diz que teve essa diferença que os pais estavam colocando nos filhos, e o segundo, além de ter vendido o direito de primogenitura para seu irmão Jacó, ele também depois ficou sabendo que o pai ia pedir um guisado, né, um cozido lá para o seu pai. Isaac pediu para o seu filho Esaú. Esaú foi buscar e quando voltou já estava pronto, já tinha liberado a bênção. Isso trouxe um ódio muito grande dentro do coração de Esaú, apesar de todos os acontecimentos do passado. Isso agravou e foi, vamos dizer assim, a gota d'água, né? E com isso ele pegou e trouxe essa ideia, né, desse ódio. E Esaú disse para sua mãe: deixa passar o luto do meu pai que eu vou matar Jacó. E Jacó fugiu e toda aquela história lá que a gente sabe. Então, tudo começou
aqui em Gênesis capítulo 25. Então, a primeira coisa que é importante a gente entender. Depois, com o passar do tempo, Moisés, já muitos anos depois, estava saindo com o povo do Egito, já havia atravessado o Mar Vermelho, né? O Mar Taboas, né? E aí ele saiu daquele mar e foi lá para o Monte Sinai. Ficou 2 anos lá. E nesses 2 anos, o que houve lá? Nesses 2 anos ele recebeu a revelação e fez a construção do tabernáculo, assim como Deus determinou. E depois desses 2 anos ele começou a subir. Só que ele chegou em Cades Barneia, se você olhar pelo mapa, em Cades Barneia era o limite, mais ou menos, né? O limite de acesso dos edomitas, perdão, dos israelitas atravessarem com todo o seu povo, que era uma multidão, lá por aquele lugar. Então, nesse lugar que pertencia aos edomitas. E o que eles falaram lá em Números capítulo 20, a partir do versículo 14, Números 20, versículo 14 até o 21, que ali não iriam passar. E Moisés argumentou, e Moisés disse, né, e Deus falou para Moisés que eles eram irmãos, né, ia pedir para o seu irmão. Então, olha, depois de tanto tempo, eles reconheciam essa genealogia, né, que é muito importante para Israel, entre um lado e outro. Entende? Então, dentro disso, queridos, a gente vê que depois, mais para frente, lá em Deuteronômio capítulo 2, foi vendido por um alto preço. Então, Moisés, o povo de Israel, teve que pagar um pedágio para poder atravessar. Então, graça e paz, a Tassi, né? Seja muito bem-vindo, obrigado aí pelo carinho. A Carol também e o Júlio, sejam muito bem-vindos aí. Então, queridos, Edom sempre foi o espinho da carne de Israel, sempre foi o espinho da carne de Israel. E tem vários oráculos. O que é esse oráculo? O oráculo é a mensagem divina para o profeta entregar para o povo. Então, tem vários oráculos de juízo divino contra Edom. Então a gente pode ver em Isaías, a gente vê em duas partes de Isaías, né? Capítulo 21 e capítulo 34, em Jeremias 49, Ezequiel 25, capítulo 35, Amós, como a gente viu semana passada, no capítulo 1, versículo 11 e 12, Joel, também 3,19, Malaquias, capítulo 1, versículo de 2 a 5. Só estou citando para vocês para saberem quantos juízos já haviam ocorrido durante todo esse tempo, tá? E por poucas vezes é vista Edom, essa nação, como amiga aliada de Israel. Então, só nesse episódio que eu já falei, de Deuteronômio capítulo 2, versículo de 2 a 6, que ele vendeu, ele narrando, né? Moisés narrando ali, ele diz que vendeu e pagou por essa passagem, por esse pedágio, né? Porque ia consumir. Você imagina uma multidão com gado, tudo, ia beber a água, eles iam consumir ali, né? Então, com isso, trouxe todo esse entendimento. E também em 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9, ele fala sobre uma aliança que eles fizeram. Olha só, hein? Que é bem raro isso. Se você olhar toda a Bíblia, eu acho que vai encontrar só esse episódio. 2 Reis, capítulo 3, versículo 9. Que o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom se uniram como força para lutar contra os moabitas, os amonitas e os povos do norte, né, os povos do oriente que veio tudo. Aquela passagem onde fala do rei Josafá, né? Então, é bem raro. Então, só essas duas posições que a gente encontra. Entende, queridos? Então, a primeira coisa que nós poderíamos considerar, antes de entrar propriamente no livro, é esse pano de fundo que a gente está falando, né? Mariângela chegou, graça e paz, Paulina também, sejam muito bem-vindas. Então, queridos, nós temos aqui esse pano de fundo para entender agora sim, né, com esses conselhos específicos, vamos entender dessa forma, nós encontramos aqui esse pano de fundo para poder ler o texto.
Então abra sua Bíblia em Obadias, capítulo 1. Não é capítulo 2, porque só tem um capítulo. Então, capítulo 1, versículo 1 diz assim: visão de Obadias. Então, a visão já está falando a respeito disso, né? A Mônica também, seja muito bem-vinda. Assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom, uma nação, né? Descendente lá de Esaú. Nós já aprendemos isso. Temos ouvido a pregação do Senhor, e foi enviado às nações um embaixador dizendo: levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Então aqui a questão é o divino guerreiro, né? Rafael também está por aí, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos. Então aqui o divino guerreiro, por quê? Porque Israel não ia lutar contra Edom. Não é essa a ideia. Essa ideia é que Deus iria julgar Edom. Então o divino guerreiro, o Senhor dos exércitos, virá julgar a nação de Edom. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, por causa da conduta, tudo aquilo que Esaú também fez com a sua mãe Rebeca, ainda casando com outras mulheres, que desagradou, entristeceu muito os seus pais. Essas foram as condutas, as sementes que Esaú foi plantando, e isso gerou essa identidade de Edom. Essa identidade do Edom trouxe isso. Aí no versículo 3, eu acredito assim, que é o versículo chave para todo o livro de Obadias. Olha só como começa no versículo 3. Obadias, versículo 3. A soberba do teu coração te enganou. Olha só. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derribará em terra? Então aqui ele está falando o quê? Da geografia que Edom tinha. Ele morava num lugar no Monte Seir, né, próximo do Monte Seir, lá bem no sul, no extremo sul do sul e sudoeste, né, do Mar Morto, lá no finalzinho. Então tem a região dos Edomitas. E essa região era uma região montanhosa, tinha muitas montanhas. E essa região de montanhas, o que aconteceu? Alguns historiadores dizem que as ruas, as casas, os edifícios lá, né, a construção da cidade era de pedra meio que avermelhada, né? Batia o sol e essa pedra se tornava vermelha. E daí também é uma das origens do nome vermelho, que Edom significa vermelho. Então, a IBNA também chegou. Seja bem-vindo. Agora a gente está como igreja oficialmente, hein? Igreja Batista Nova Aliança. Então, nós temos isso trouxe muito orgulho no coração dos edomitas, porque eles se achavam muito protegidos com isso, porque por essa entrada que eles haviam de chegar para a propriedade de Edom, era um lugar muito estreito e não conseguia carregar muitas coisas, não entrava com muitas carruagens, então era um lugar muito estreito. Então, nesse caminho estreito, então eles não tinham tanta vantagem. Como os edomitas conheciam a região montanhosa, eles se escondiam e quando alguém vinha tentar atacá-los, eles reagiam com mais força, né? Então isso gerava um orgulho no coração dele. Marcinha também, seja bem-vinda. Então gerava um orgulho no coração deles. Aí no versículo 4, e se te elevares como águias e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Então, por causa da maldade de Edom, Deus estava falando que toda essa estrutura militar, toda essa estrutura geográfica, tudo isso que os edomitas haviam construído não seria impedimento para o juízo divino contra essa nação. Entendeu? Então, aí no versículo 5, vamos lá. Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhes bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam alguns cachos? Como foram buscados os bens de Esaú?
como foram esquadrinhados os seus esconderijos. Então, o povo, pastor Adilson também, seja bem-vindo. Então, o povo, os edomitas, eles escondiam seus tesouros, que depois ficavam expostos, e irão ficar expostos, né? Como a gente vai ver aí no decorrer do texto. E também, ele chama aqui, olha só, observe que no versículo 6 de Obadias, ele diz o quê? Esaú, ele não chama Edom, ele chama Esaú, porque ele reconhece a sua origem. Então, todos esses anos, hein? Imagina só, reconhece a sua origem. E está falando que aquilo que estava em secreto de Edom será exposto para as outras nações, né? Principalmente seus tesouros, e as outras nações irão roubar, né? Saquear a vida dos edomitas. No versículo 7, todos os seus confederados te levarão para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganarão, prevalecerão contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há entendimento em Edom. Olha só que interessante isso daqui. Os povos que Edom ele fazia ali, vamos dizer assim, fazia acordos, né, políticos, obviamente, mas esses acordos eram acordos de paz. Só que no dia do juízo, essas nações que estavam ao lado dele, esses povos vizinhos, iriam invadir Edom e ia saquear tudo o que eles estavam. E olha só que interessante que é no versículo 7, no finalzinho, a última frase, não há em Edom entendimento. Olha, eu quero chamar sua atenção aqui nesse ponto pelo seguinte, que os historiadores dizem, a gente pesquisando, né, sobre essa aula, durante toda a semana a gente encontrou isso, que eles dizem que Jó, o livro de Jó, que a gente já estudou, depois você pode buscar aí, lá atrás, o livro de Jó, ele é descendente, Jó morava naquela região dos edomitas. E tem também um dos seus amigos que é temanita, que é Temã, que é no próximo versículo a gente vê que Temã, no versículo 9, é a cidade capital, né? A cidade mais importante lá de Edom. Então ele também era... E aquela região dos edomitas, os árabes ali, os saldeus, né? Então toda aquela região era que tinha muitos sábios. Tinha muita gente inteligente, pessoas ali, pensadores muito considerados daquela época. E por que Deus está falando que Edom, no versículo 7, né, não há em Edom entendimento? Por que não há se aquela região é assim? Então nós entendemos que todo esse conhecimento, esse entendimento que os edomitas tinham, não estavam valendo de nada por causa das suas atitudes contra Israel. Então, olha só como que é profundo isso. Eu vou repetir. Todo o entendimento dos edomitas não teve valor nenhum por conta da sua atitude contra os filhos de Israel. Então, isso daqui foi muito forte, né? Que a gente encontra aqui no versículo 7. No versículo 8, e não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento na montanha de Esaú. Então a gente já explicou. Então o apóstolo Jacó, né? O apóstolo Jacó está aí, no IBNA. Glória a Deus. E no versículo 9, e os seus valentes, ó Temã, estarão atemorizados. Os valentes é o quê? É o poderio militar. Tudo que os edomitas tinham nas suas mãos, eles não poderiam entrar, né? Então nós vemos que o poderio militar de Edom foi aterrorizado, né? Atemorizados eles ficaram, para que da montanha de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Olha que forte. Meu Deus, misericórdia, né? E vamos lá. Aí ele começa a explicar o porquê, né? Vamos ver se eu não estou passando muito aqui. Então ele começa a explicar a partir do versículo 10, né? Todo esse entendimento aí
que nós vamos... Quais são as razões, né, para a destruição de Edom? Primeiro foi o ódio contra o seu irmão. Então, no versículo 10, ódio contra o seu irmão. Vai anotando aí. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, versículo 10, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. Então, olha só, queridos, isso é muito sério. Se a gente já pode começar a fazer umas aplicações. Lucimara, seja bem-vinda, glória a Deus. Bom te ver por aqui. Obrigado pelo carinho, viu? Ela sempre orou por mim. Espero que você continue orando, que eu estou precisando, hein? Então, no dia... Então, esse ponto é muito importante, que a gente está falando a respeito do ódio contra o seu irmão. E se a gente colocar uma aplicação para os dias de hoje, nós vemos essas diferenças entre irmãos dentro da igreja. Pode ser a igreja local, como pode ser a igreja universal. Pode ser a igreja institucional, né? Como a gente pode falar, da igreja batista, a igreja wesleyana, a igreja Assembleia de Deus e assim por diante. Mas também a gente pode dizer, como local, e a gente pode dizer também que a igreja universal, como todo o corpo de Cristo. Tem muita indiferença, muita inimizade, e isso precisa acabar, queridos. Imagina se Jesus voltar hoje. Como que estará o nosso coração com o nosso irmão? Então aqui nós estamos lendo o quê? O juízo divino contra Edom. Edom, que é irmão de Israel. E o que o texto está dizendo aqui? Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e serás exterminado para sempre. E isso aconteceu muito lá para frente, né? No ano 70 depois de Cristo. Então a gente vê esse resultado. O que mais que a gente pode ver aqui? O orgulho de Edom, né? Também traz isso, traz esse trágico, né? O cenário trágico aqui. Então, no dia em que estivessem em frente dele, no dia em que os forasteiros levaram cativo o seu exército e os estranhos entravam pelas suas portas e lançavam sorte sobre Jerusalém, tu mesmo era um deles. Então está dizendo o quê? Aqui onde que a gente justifica, né, que é em 586 aproximadamente que foi escrito. Né? Por quê? Porque ele está falando que Edom estava participando daquela conquista. Estava participando da conquista de Nabucodonosor contra Israel. Olha só como isso é sério, né? E olha só a exortação do profeta, a mensagem de Deus para Edom, que pode ser para mim e pode ser para você também. Escute com atenção. No versículo 12. Mas tu não devias olhar para o dia do teu irmão, no dia do seu deserto, nem alegrar-se sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar-se a tua boca no dia da sua angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito, escute só, satisfeito para o seu mal, no dia da sua calamidade, nem tender as tuas mãos contra o seu exército no dia das suas calamidades. Então essas são as atitudes que muitas vezes nós encontramos dentro do corpo de Cristo, que as pessoas têm essa inimizade, não só no corpo de Cristo, que é muito trágico, né? Mas também na família, no trabalho, em todas as esferas de relacionamento, às vezes existe isso. E muitas pessoas podem ter prazer na desgraça alheia. Então nós precisamos rever esse conceito como igreja. Se você está ouvindo, né, tome, né, essa palavra como uma exortação no seu coração e como Deus estivesse comunicando com você, porque é a palavra de Deus, né? Então ele está comunicando com nós. Não é a ideia do Kleber, né? É o que o texto está dizendo aqui, tá?
Então, olha só, aí no versículo 14, depois de nós lermos o versículo 14, nós vamos para o Salmo 137, mas acompanhe aqui no versículo 14. Nem parar nas encruzilhadas, para exterminares os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da sua angústia. Então, olha só como que isso é muito forte, queridos. A atitude do irmão de Israel. A atitude do irmão de Israel. Então, se a gente voltar lá para Salmo 137, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, tá? No Salmo 137 diz assim: junto aos rios da Babilônia, nós assentamos e choramos. Aqui já está falando depois que o povo foi para a Babilônia, tinha levado cativo o reino de Judá. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Então eles não estavam tocando mais. Porquanto aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Então os babilônicos estavam pedindo para que o povo cantasse. Mas que jeito, né? Numa tragédia dessa. E os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir Jerusalém a minha maior alegria. Olha só agora o versículo 7, que vai trazer um link, né, com aquele de Obadias, versículo 14. Versículo 7 diz assim: lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém. Preste atenção. Porque dizem: arrasaia, arrasaia até os seus alicerces. Então eles estavam celebrando, torcendo ali para o sucesso do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, para destruir Jerusalém. Então a indignação dos filhos de Israel era essa. Olha só o que diz no versículo 8. Ah, filha da Babilônia. Quem que é a filha da Babilônia? A filha da Babilônia é Edom. Por que Edom? Porque Babilônia era o suzerano, era o reino mais forte que tinha o seu vassalo. Quem que era o vassalo nessa situação aqui do texto? Eram os edomitas. Então, a nação de Edom, o reino de Edom, estava submetido e pagava impostos, obviamente, para Nabucodonosor, para a Babilônia, mas se tivesse alguma guerra em favor da Babilônia, contra a Babilônia, perdão, Edom iria juntar forças com eles, mas isso desagradou a Deus. Isso desagradou a Deus, por isso que veio a sentença, né, do juízo divino em Obadias. Então, a filha da Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que se retribuir, consoante nos fizeste a nós. Feliz aquele que pegar os seus filhos e der com eles na parede. Entendeu? Por isso que está escrito isso, porque eles estavam feridos contra o seu irmão pela atitude que eles fizeram. Em vez de ajudar o irmão Israel, eles não. Está caído, então vamos pisar em cima. Foi mais ou menos assim que trouxe, né, isso. Então, que o Espírito Santo ministre no nosso coração aí a respeito disso, né? Então, eles capturavam os foragidos, eles pegavam todo esse povo, né? Aqueles que tentavam escapar, vendia como escravos, entregava para se tornarem escravos da Babilônia. Então, foi uma atitude assim terrível dos edomitas contra Israel. Então foi esse o motivo, né? Esse foi o motivo da sentença contra Edom. Então a gente viu aqui todo esse contexto e agora começa a linkar, né? Começa a entender. Misericórdia mesmo, né? Misericórdia. Então a partir do versículo 15, aí já começa
a profecia de restauração. Então aqui eles não viam esperança nenhuma, mas o Senhor estava já colocando no coração deles a restauração. Alguns dizem que Obadias foi um dos, como que ele era adorador, servo do Senhor, como um dos cativos, e entregou essa profecia para poder exortar o povo a permanecer, a que eles pudessem ser encorajados através dessa restauração, que Edom seria penalizado, castigado, corrigido pelo Senhor, mas também que havia uma esperança para Israel, que foi concretizada no livro de Esdras e Neemias, quando a gente já viu esses dois livros. Mas no versículo 15 diz: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo, a tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Então aqui ainda é a sentença, continuando a sentença, que é a partir do versículo 17. Mas aqui, porque o dia do Senhor, no versículo 15, está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Ou no versículo 16, que é o mesmo assunto. Porque como vós bebeste no monte da minha santidade, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem sido. Aqui está dizendo o quê? É a lei Lex Talionis. O que é essa lei Lex Talionis? É a lei da retribuição. A gente consegue entender quando a gente volta lá para o livro de Levítico, que a gente lê lá olho por olho, dente por dente. Ou a gente voltar um pouquinho mais, lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3, que diz que essa lei é assim, eu abençoarei, o Senhor está dizendo para Abraão, eu abençoarei todos aqueles que te abençoares, e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoaram. Então, essa maldição vem porque eles semearam maldição contra Israel. Esse juízo que nós estamos vendo aqui, que eles beberam, eles celebraram, eles festejaram com a ruína de Israel. Porque no versículo 16 fala, como vós bebestes no monte da minha santidade. Então, eles beberam, eles celebraram, ficaram contentes, se alegraram com a destruição. Então, da mesma forma, aconteceu com a vida deles. Então, o profeta ele está profetizando, declarando essa verdade sobre eles. Ok? Então, queridos, nós vemos agora sim a última parte, A última parte que fala sobre, além dessa, que nós falamos agora, o regresso, a lei da semeadura, justamente. O regresso, o regresso da nação de Israel, a restauração da nação de Israel. Então o profeta ele está anunciando, assim como Amós, assim como Oséias, assim como Isaías, Jeremias, assim como Daniel. Então todos eles profetizaram isso, o retorno. Então é mais uma confirmação daquilo que já estava por acontecer mesmo. Então no versículo 17 ele começa a falar, mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então, herdades aqui fala que irão tomar aquilo que já eram deles, a sua própria herança. E olha só, outro ponto aqui, no versículo 18. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú palha, e se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o disse. Então, você imagina colocar lenha na fogueira? Mais ou menos assim. Então, o combustível era o juízo divino contra eles, contra Edom. E Edom ia ser o que ia pegar fogo, o que ia ser consumido, no caso a palha. Entende? Então, a ira do Senhor desceu sobre a vida de Edom.
A ira do Senhor desceu sobre a vida de Edom e com isso eles foram destruídos por causa da sua maldade. E no versículo 19 diz: e do sul possuirão a montanha de Esaú. O do sul, né? Os povos do sul, principalmente lá de Judá. E os da planícies, os filisteus. Então os filisteus também conquistaram. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim e Gileade. Então ele já começa a restituição ali, né? A distribuição da terra. No versículo 20, e os cativos deste exército dos filhos de Israel, que estão entre os cananeus, possuirão até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul. Ó, o versículo 21, para a gente ler o livro inteiro, né, do Antigo Testamento. Olha só, hein? Versículo 21. E levantar-se-ão salvadores no Monte Sião, no caso Jesus, né, para julgarem a montanha de Esaú, e o reino será do Senhor. O reino será do Senhor. Então você pode falar hoje, uma brincadeirinha, né, mas você pode falar hoje que você leu um livro inteiro da Bíblia. Então, queridos, nós vemos aqui todo esse regresso de Israel à terra prometida, né? E nós temos também, lá em Deuteronômio, se você estiver anotando, anote aí Deuteronômio capítulo 30, versículo de 1 a 10, ele vai estar falando dessa condição, né, daqueles que se arrependeram. Então, por eles estarem arrependidos genuinamente, eles retornaram para a sua terra prometida. Então, o que nós poderíamos aplicar aqui, né, a respeito disso? Não podemos nos alegrar com a calamidade do nosso irmão. Nós não podemos nos alegrar com a calamidade, com o deserto, com a ruína do nosso irmão. Nós temos que ponderar isso, nós temos que refletir isso, nós temos que orar por isso, né? Uma das coisas que sempre o apóstolo Jacó falou é que nós precisamos ter a igreja unida. A unidade do corpo de Cristo é um desafio por séculos, por milênios, né? Porque é uma coisa difícil, porque existe sentimento, existe razão, existe emoções, e isso acaba afetando as pessoas. Então nós precisamos ter isso, essa empatia com o nosso irmão, mesmo aquele que a gente não tem afinidade. Veja bem, porque muitas vezes a pessoa que a gente tem afinidade é fácil a gente perdoar, porque a gente gosta dela, e aquela que a gente não tem afinidade. Então nós precisamos rever isso, porque essa inimizade não pode perdurar dentro do corpo de Cristo, dentro da nossa família ou até no nosso trabalho. Então nós temos que rever. O segundo ponto, que a igreja é feita de irmãos, não de inimigos. A igreja do Senhor Jesus é feita de irmãos, irmãos em Cristo. Então como pode ter uma desavença, como pode ter rincha, como pode ser julgado? Tantas coisas, né, que as pessoas falam um para as outras, agora na rede social, no Facebook, se lançando flecha um contra os outros, eu não concordo com você, e começa a justificar, e começa a debater, tudo perca de tempo, queridos. Você tem que respeitar a opinião do seu irmão. Se ele gosta disso, respeite. Se ele não gosta disso, respeite também. Respeite, não condene. Às vezes a gente faz uma pergunta e as pessoas já vêm com 4 pedras na mão. Então a igreja é feita de pessoas que são irmãos em Cristo. Então o Senhor Jesus nos tornou irmãos, uma família na fé. Então isso é muito importante a gente considerar. E Cristo venceu, por fim aqui, Cristo venceu a inimizade. Então quando a gente olhar lá para Efésios capítulo 2, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra para nós, Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 4,
perdão, no versículo 14, Efésios capítulo 2, versículo 14. Nós vamos ler do 14 ao 16, tá ok? Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 16. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Dos dois homens, né? Dos dois tipos de temperamento, de personalidade, de cultura, de religião também. Cristo, ele traz essa paz, traz essa unidade, né? E aí diz também, e vindo, versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a paz de Cristo vai desconstruir o muro da inimizade. A paz de Cristo vai desconstruir o muro da inimizade. Então isso é muito importante para nós, porque o reino é do Senhor, é ou não é? Sim ou não? No Antigo Testamento, a última frase do versículo 21, né, se você tiver com a sua Bíblia aberta em Obadias, no versículo 21, a última frase, e o reino será do Senhor, e o reino será do Senhor. Então nós vemos aqui que isso é a junção de tudo. O Cristo traz essa paz para que a igreja viva em unidade. Então, se não tenho paz com meu irmão, como eu vou ter paz com Deus? O texto está falando, não é o Kleber que está inventando, mas o texto está falando. O texto é enfático a respeito disso. E nós vemos que o reino é do Senhor. Então, Cristo precisa promover essa paz entre os irmãos. Mas isso nós temos que permitir que Ele faça, né? Que Ele faça. Porque o reino do Senhor é o reino do Senhor Jesus, né? O reino do Senhor Jesus. E eu quero ler um último versículo aqui antes da gente orar, que está lá em Apocalipse, capítulo 11, versículo 15, que diz assim: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes, que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aleluias. Então, vou ler novamente aqui, Apocalipse 11, 15. E tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Aleluia. Então Deus nos amou primeiro, né? Deus nos amou primeiro, então nós temos que amar como Deus nos amou, que está falando aí, né? Então tem uma perguntinha aqui: quem são hoje os povos que moram na região onde era Edom? Vai ficar para a próxima aula, que eu não lembro de cabeça. Desculpa, viu, Cláudia e Eliana, mas eu não vou lembrar agora. Eu não vou lembrar. Eu li isso naquele livro lá que eu indiquei para vocês, mas de cabeça assim eu não lembro. Mas eu vou trazer essa informação aí. Nem se for depois eu comento aí essa resposta, tá ok? Então, queridos, isso hoje a gente vê o que é importante, né, dentro desse livro. Qual que é a mensagem do livro? Que o orgulho é o condutor da inimizade. O orgulho é o condutor da inimizade. Então, o orgulho é o condutor da inimizade. Então, nós temos que sondar o nosso coração. Nós temos que deixar ser corrigidos, né?
deixar ser corrigidos pelo Senhor, corrigidos pelas pessoas. Nós temos que ser flexíveis, nós temos que abaixar a cabeça em certos momentos. Não é sempre retrucando, né? Sempre debatendo, discutindo. Não. Você vê que a pessoa está exaltada, deixa para lá, deixa quieto. Então a gente vai entendendo isso dentro do nosso coração. Amém, queridos? Glória a Deus, Deus abençoe. Foi um prazer estar aqui junto com os irmãos. E semana que vem, dando um spoiler aí, né? Nós vamos falar de outra nação. Hoje nós falamos de Edom, nós vamos falar de Nínive. Nínive, que era uma capital dos assírios. Nós vamos aprender lá sobre a profecia do profeta Jonas. Jonas foi o mensageiro de Deus aí, e com isso ele trouxe muito entendimento. Tá bom, queridos? E nós vamos aí falar que não foi a baleia, como a gente viu lá, né? Nas historinhas de infantil, a gente fala que foi um ser do mar lá. Tá bom, queridos? Louvado seja Deus. Obrigado pelas orações, né? Por essa escola. Graças a Deus a gente tem cumprindo aí cada quinta-feira, né? Pela misericórdia do Senhor, toda quinta-feira nós estamos aqui. Então é misericórdia, é graça, é favor de Deus mesmo para que a gente possa estar aqui e não ter acontecido no imprevisto. Então que você continue orando por nós, né? Agradeço aí pelo carinho dos irmãos, mas continue orando por nós para que a gente possa continuar, né? Fazendo esse trabalho aí, na boa palavra e na boa obra de Deus. Amém? Vamos orar então. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, Pai, pela tua graça e misericórdia, que teu Espírito Santo continue falando ao nosso coração e que nós possamos, ó Deus, ter essa ideia, Senhor Deus, de como isso é importante, de ter unidade no corpo de Cristo. Não queremos ser, Deus, como essa briga que durou muitos séculos, Pai, com essa indiferença entre Edom e Israel. Nós queremos, ó Deus, através da paz de Cristo, temos essa comunhão um com o outro, Deus. Nós queremos ter o nosso coração livre para olhar no olho do nosso irmão, para abençoar a vida do nosso irmão, Pai. Nos ajuda pela força de Cristo, pela palavra libertadora da verdade, Deus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, graça e paz. Até a próxima. Domingo estaremos lá na igreja, assim Deus permitindo, para adorar ao Senhor e ouvir a sua santa palavra. Não deixe, você que pode, obviamente, não deixe de estar conosco lá, tá bom? Um abraço, graça e paz, Deus abençoe.